texto de Romanos 5, versos 1 e 2, se você puder abrir a sua Bíblia aí e ficar de pé um pouquinho para acompanhar a leitura, que já estivemos sentados aí, né, já para o momento de oração, mas Romanos 5, versos 1 e 2. Esses dois versos dizem assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, o último estudo que nós tivemos, nós lidamos com alguns termos que são ligados à salvação. Falamos sobre graça, sobre redenção, sobre reconciliação. E ficou faltando, que era o restante que nós vamos terminar hoje aqui, esses outros três termos, né? A justificação, a santificação e a glorificação. O que nós estamos falando aqui, na verdade, é como se fosse um carro, né? O carro você usa e você mal quer saber como que ele funciona, como é que ele foi construído, como é que são os processos, por exemplo, do motor, né? A gente não quer saber disso, você quer usar o carro. Então, a salvação também é assim. Nós usufruímos, mas como é que ela funciona, né? O que Deus fez, afinal de contas, para que nós tivéssemos essa certeza de salvação. Então, esses termos têm muito a ver com isto, para a gente entender o funcionamento. A gente experimenta, a gente acaba vivenciando isso, mas a questão é o que está por trás disso, né? Eu acho que quando nós entendemos isso, a gente passa a valorizar muito mais a salvação que nós temos. Então nós vamos olhar para esses termos. Achei o texto aí, Romanos 5 e 2, ele estava depois, né? Que nós acabamos de ler aqui, que fala: tendo sido, pois, então justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, olhando para cada termo, o primeiro termo é justificação. O que é justificação, afinal de contas? Porque a gente ouve, às vezes, a gente canta numa música, né? A gente lê textos, por exemplo, que fala sobre que nós fomos justificados. Mas o que é justificação? Está aí na tela para você acompanhar. Acho que dá para ler, dá, né? Mas justificação é esse ato de Deus. É a primeira coisa que você tem que entender. A ideia não é que alguém se auto-justifica. Justificação é uma ação de Deus, um ato de Deus por meio do qual todo aquele que deposita sua confiança em Jesus para a salvação é declarado justo aos olhos de Deus. E sendo declarado justo aos olhos de Deus, fica livre então de toda culpa e de toda punição. Presta atenção numa coisa: livres da culpa real, não a culpa sentida. Porque existe uma diferença entre culpa real e culpa sentida. A pessoa ela pode sentir-se culpada ainda por algum pecado, não é? Mas a culpa real é aquela assim, que você tem culpa, você vai ter que pagar. Essa culpa real, Deus já justificou. No momento que você colocou a sua confiança, ou se não colocou ainda precisa colocar, a sua confiança em Jesus, neste momento Deus justifica. Você está livre da culpa real. Você de fato não tem culpa mais, que Deus te absolve disso. Agora, isso é diferente de culpa sentida. Tem gente que sente ainda culpada, né? Eu sinto ou eu não sinto que Deus me perdoou. É um sentimento seu. Mas se você confia
de fato na obra de Cristo na cruz, a culpa real você está livre, e da punição também, porque a punição seria o inferno, né? Está livre da culpa e da punição do inferno. Atos 13, 38 e 39, são textos que estão indicados ali, diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés era incapaz de justificar, mas Deus, num ato dele, declara-nos justo no momento que a gente crê. Romanos 8 também, verso de 1 a 4, talvez seja mais conhecido: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Romanos 8 está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Uma vez que creu em Cristo, a culpa real foi tirada. Não há condenação mais. A pessoa pode se sentir culpada às vezes, né? Ela não tem certeza, às vezes até por falta de conhecimento bíblico, mas ela não tem culpa real, né? É como alguém que foi perdoada de uma dívida, mas não sabe. Então a pessoa, ela está fazendo de tudo para pagar, até um dia que alguém disse para ela, assim: você está tentando me pagar? Não precisa, você não está me devendo nada. Pronto, saiu. Quer dizer, a culpa real, ela se torna culpa sentida, né? Quer dizer, a pessoa deixa de sentir, né, aquela culpa no caso, né? Os versículos 33 e 34 de Romanos 8 também, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode acusar aqueles que são eleitos de Deus. Por quê? Porque não tem culpa real mais, né? Já foram justificados. Então, de uma outra forma, diz que a justificação, ele é um ato forense de imputação da justiça de Cristo ao crente, e não uma infusão de santidade no indivíduo. Ou seja, não é o caso de tornar uma pessoa boa, mas declará-la justa. São duas coisas diferentes. Justificação é um ato onde Deus diz: você é justo, não que você é bom. Porque é outra coisa a pessoa tornar-se boa. Justificação é quando Deus diz: você está justificado dos seus atos. Você pode às vezes ainda não ser uma pessoa boa, não ter atos de bondade, mas tudo aquilo que você fez, isso já foi declarado por Deus como pago, porque Cristo fez por você, morrendo na cruz por você. Então, com isso é importante entender duas coisas. A primeira é que Deus declara um culpado inocente por causa do que Cristo fez em favor da humanidade. Em Cristo é que ímpios são declarados justos. Não são as ações das pessoas que justificam as pessoas. É um ato de Deus em entregar o seu Filho na cruz que torna as pessoas justas. Isso é importante entender. Outra coisa importante entender é que a justificação, ela não é baseada no caráter do ser humano, nem em seus próprios méritos, mas é um resultado da graça divina após ter crido no Evangelho. Então, justificação não é porque a pessoa fez alguma coisa por merecer, muito pelo contrário. Ela fez coisas que ela não merece justificação, mas Deus a declara justa por causa de uma coisa que a pessoa fez. Ela confiou que Cristo pode salvá-la. Fazendo isso, ela é declarada justa. Gálatas 2,16
Diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Também Romanos 3, 23 e 24, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões vão dizer que estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, isso é justificação. Talvez esteja perguntando assim, quando é que isso ocorre? Justificação é um ato instantâneo. Acontece imediatamente quando a pessoa se rende ao sacrifício de Jesus. Justificação não é um processo, é um ato. É como se você estivesse diante de um juiz no fórum, e o fórum diz assim: ó, você é inocente. Acabou. Naquele momento que ele falou isso, acabou. Você é inocente. Então, no momento que se crê em Cristo, é como se você fosse diante de um tribunal e Deus diz: você é inocente. E acabou. Não precisa fazer mais nada. É um ato instantâneo vindo de Deus. Alguém já disse que a justificação envolve 3 partes, e todas elas são voluntárias. Uma parte é Jesus se dispondo voluntariamente a morrer por nós. Voluntário, ele fez isso porque ele quis. A outra parte é o pecador se dispondo a aceitar a salvação, livremente aceita a salvação. E a outra parte é o Pai aceitando também de bom grado essa confiança depositada nele. São 3 partes, todas voluntárias. Então isso é justificação. Justificação é um ato instantâneo de Deus, quando Deus declara cada um de nós justos no momento que a gente crê em Cristo. Isso é feito, como a gente fala, papum, sabe? Se você creu, pronto, você já é justificado, tá? Outra coisa é a santificação. Santificação, observe a mudança, né, do conceito, do que é santificação. Santificação é o processo de separar-se para Deus, com a finalidade de aproximar cada vez mais do caráter exemplar de Cristo, e tornar a vida cada vez mais atraente para aqueles que precisam se aproximar de Deus. Então entenda, enquanto a justificação tem a ver com a nossa posição, quer dizer, Deus nos tira de uma posição de ímpios e nos dá uma posição de justos. A santificação está relacionada ao nosso estado. Você está no estado de pecado, vivendo como um pecador. A santificação proporciona a você, através de um processo, não é instantâneo, um processo, você vai se santificando pouco a pouco. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 7, diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, a matéria do corpo, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, santificação é diferente de justificação. Justificação diz respeito ao que Deus faz por nós. Santificação diz respeito ao que Deus pode fazer em nós. É Deus nos tornando mais santos. Justificação não depende de nada do ser humano. É uma palavra de Deus. É Deus que nos declara justos. Santificação
depende de nós. Nós precisamos buscar a santificação, nos empenhar para santificar, para nos separar do pecado. João 17, versículos 15 a 17, a oração de Jesus, chamada oração sacerdotal. Jesus ora dizendo assim: eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando é que ocorre isso? Isso ocorre a partir do momento em que o crente se conscientiza da necessidade de santificar. Por isso que cada um tem um ritmo diferente, né? Tem gente, por exemplo, que é usuário de drogas, fuma, bebe, se prostitui. Aí a pessoa, às vezes num culto, ela aceita Cristo, ou faz uma oração com alguém na rua. Daquele momento em diante, ela nunca mais faz mais nada disso. Agora, nem todo mundo é assim. Tem gente que luta anos para deixar um cigarrinho, né? Dá o que fazer até ela deixar aquilo. Tem pessoas que não, que é no momento que ela aceita. Isso depende do quê? Da santificação. É o processo. Cada pessoa tem um ritmo. Não é o quanto a pessoa tem de Deus, é o quanto Deus tem daquela pessoa. É uma questão de entrega, entende? Porque todos nós vamos ter de Deus igual, não vai ter diferença. A diferença é a entrega daquela pessoa. Por isso que vida cristã não tem muito a ver com tempo. Tem gente que está às vezes 20 anos, 30 anos na carreira cristã e mudou muito pouco. Há pessoas que têm 1 ano, mas nesse 1 ano a pessoa, ela se entregou demais para Deus. Ela é muito usada por Deus. Ela conhece muito de Deus. Porque Deus tem a ver com relacionamento, é uma pessoa. Então depende muito de entrega. Santificação tem a ver com a entrega da pessoa. A 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando. Então assim, a meta do cristão é se aperfeiçoar. O problema é que muitos de nós desistimos disso já, né? A gente acha assim, que nós deixamos os grandes pecados, porque para nós os grandes pecados é fumar, beber, né? Então a gente simplesmente diz assim: não, eu não fumo, eu não bebo, não roubo, não mato, tá bom. Mas existem outras coisas para serem santificadas, não é? O falar da pessoa, o quanto ela se dedica a algumas coisas. Outro dia eu ouvi alguém falando de jejum de internet, jejum de Instagram, de Facebook, né? Interessante, né? Quer dizer, são coisas que tem nos nossos dias que nós precisamos pensar como é que a gente se santifica dessas coisas, né? Como que eu vou me afastando dessas coisas? É um processo, eu preciso aperfeiçoar a minha vida cristã. Isso tem a ver com santificação, né? Entender, por exemplo, o que diz 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu preciso aprender a discernir. Isso não é para mim. Ah, mas todo mundo faz, mas não convém, eu não devo fazer, né? Isso tem a ver com santificação. Tiago 2,12 diz assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Isso é santificação, é caminhar debaixo do temor de Deus. Eu sei que não sou mais culpado, eu vou para o céu, mas eu caminho debaixo do temor de Deus. Eu quero me santificar, porque justificação, o momento que eu sou justificado, o meu lugar junto a Deus no céu está garantido. Essa não é a questão.
Mas santificação tem a ver com a qualidade de relacionamento com Deus hoje. Essa é a questão, né? Como é que eu posso ouvir melhor Deus, ser orientado por Deus? Tem a ver com santificação, para não ficar batendo a cabeça nessa vida, né? Quantos anos você vai viver ainda? Você pode viver muitos anos ainda batendo a cabeça, porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Santificação permite que você ouça Deus, seja orientado por Deus, caminhe com Deus, vai melhorar a qualidade de vida com Deus, né? E o outro termo é o termo glorificação, que lógico tem a ver com glória, glorificar, né? Nós cantamos um cântico que descreve esses conceitos que nós estamos refletindo aqui. Você vai lembrar do cântico. O cântico diz assim: justificado eu fui, isso é passado, né? Santificado eu sou, isso é presente, que é um processo. Glorificado serei através de Cristo, percebe? Justificação, santificação, glorificação. Justificação é um ato passado, porque se eu aceitei a Cristo lá atrás, já fui justificado, não tem culpa. Santificado eu sou agora, eu preciso batalhar em cima disso. Glorificado eu vou ser lá no futuro. Então glorificação tem a ver com o futuro dos cristãos, né? Romanos 8 versos 14 a 21 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Promessa futura. Se nós já fomos justificados, nós vamos nos santificar e no futuro seremos glorificados, né? O Wayne Grudem, ele define a glorificação dizendo que é o passo final da aplicação da redenção. Ela acontecerá quando Cristo retornar e ressuscitar dentre os mortos os corpos de todos os crentes de todas as épocas que morreram e reuni-los às respectivas almas e mudar os corpos de todos os crentes que permanecerem vivos, dando assim a todos os crentes ao mesmo tempo um corpo ressuscitado, perfeito, igual ao seu. Por isso entenda, um cristão, um crente verdadeiro que morre hoje, você não pode dizer assim: o meu pai, minha mãe, sei lá, o irmão, a sogra já foi glorificado. Você pode até dizer assim, está na glória, mas não está glorificado, porque a glorificação ela vai acontecer num ato conjunto. É engraçado, né? As coisas como Deus faz, né? Deus não está deixando as pessoas usufruírem umas antes das outras da glorificação. As pessoas morrem, elas estão na presença de Deus, mas elas não têm corpos, elas têm almas. Os corpos glorificados serão recebidos todos ao mesmo tempo na volta de Cristo. Bonito isso, né? Ninguém está com o corpo glorificado. Jesus está, mas ninguém mais está. Então é preciso esperar, né? Para o apóstolo Paulo, a glorificação é o último passo da redenção. Romanos 8:30, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. É a última coisa a acontecer, né? Judas, na sua pequena carta, quando ele profere
uma bênção final, ele declara que Deus é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Glorificação tem a ver com essa forma de nos apresentarmos diante de Deus. Todos seremos glorificados, se cremos em Cristo, seremos glorificados então com Ele, vamos ser apresentados na sua glória. O que está envolvido na glorificação? Está envolvido um corpo novo, né? A Bíblia fala isso, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, que precisa haver uma ressurreição de quem já morreu e uma transformação de quem está vivo, tem que existir. Esse corpo nosso não é um corpo adequado para estar na glória. Esse corpo é um corpo terrestre e terreno, né? Ele não serve, tem que acontecer uma transformação. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, Paulo disse: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aliás, 1 Coríntios 15 é uma leitura belíssima de se fazer, que fala detalhadamente sobre isso, né? Que nós precisamos de novos corpos, corpos glorificados. Então a glorificação envolve isso. Filipenses 3, 20 e 21, que foi lida no culto aqui antes, né? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, o corpo dele, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o corpo humano, ele é adaptado às necessidades humanas, e ele é mortal, ele vai morrer, tem uma hora que ele acaba. Você vê que agora mesmo, nessa tragédia que aconteceu em Brumadinho, né, 12 dias depois, eles estão achando corpos pelo odor, porque em 10, 12 dias os corpos já estão se decompondo, né? Porque a vida humana, enquanto estamos vivos, né, você mantém o corpo, mas no momento que você morre, o corpo começa a apodrecer rapidamente, né? Por isso que acontece, dependendo da doença que a pessoa está, num velório, durante o velório, você já começa a ver que o corpo começa a se decompor ali, né? Tem que ter algum tipo de preparativo melhor, mais adequado, para aguentar mais tempo, porque o corpo humano é adaptado para essa vida humana. Aquele corpo que nós vamos receber, seja por ressurreição ou por transformação, ele é adaptado às necessidades eternas, deve ter o molde do corpo de Jesus, quando ele estava aqui na terra e foi ressuscitado, né? Aquele corpo que está dentro de uma sala, sumiu, mas alguém deu alguma coisa para comer, ele comeu também, né? Então é um corpo que tem características diferentes do corpo humano. A glorificação também envolve a semelhança com Jesus, né? Alguns textos falam sobre isso. Jesus se fez semelhante a nós, mas para que futuramente sejamos semelhantes a Ele. Então tem uma semelhança com Ele, a glorificação. Nós vamos ser glorificados para junto dEle, com a glória que Ele já foi glorificado. E tem a ver também a glorificação com uma realização do desejo de Jesus, né? João 17, 24, ele orou assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o desejo de Jesus é que aqueles que creem nele estejam com ele no futuro. Então a glorificação tem a ver com isso, né? Com a realização de um desejo que ele mesmo esboçou de estarmos com ele. Uma pergunta que se faz muito é: qual é a ordem em que a salvação se dá? Quando você pega livros de teologia,
vai usar uma expressão, a chamada Ordo Salutis, né? Quer dizer, qual é a ordem da salvação? Como que ela se dá? Existe uma divergência, né? Dependendo da crença. E eu coloquei as duas aí, não sei se dá para você ver direitinho, mas existem a ordem católica e existem a ordem protestante. Nas tradições cristãs, pensa de maneira diferente. Por exemplo, a ordem católica acha que a primeira coisa que acontece é a regeneração. E é por isso que uma criança tem que ser batizada. Porque para a Igreja Católica, o batismo regenera. É ele que introduz a pessoa na salvação. A salvação começa por aí. Por isso que na Igreja Católica vão dizer que se a pessoa já é adulta e não batizou, é um pagão, né? É um pagão. Uma criança na Igreja Católica, na crença católica, que é batizada, se ela morrer, ela vai para o céu. Mas se a criança não é batizada, ela vai para o limbo. Que o limbo é uma espécie de purgatório infantil. A criança não foi batizada, ela não tem como ir para o céu. Ela precisa ir para o limbo primeiro, para depois ir para o céu. Então a Igreja Católica entende dessa forma, né? Primeiro vem a regeneração, depois tem a chamada graça cooperativa, que significa que a pessoa ela se prepara para a salvação, em 7 partes, né? Porque o pecador vai recebendo a graça de Deus através da igreja, à medida que essa pessoa vai cumprindo os sacramentos, os 7 sacramentos. Então isso na Igreja Católica é chamada de graça cooperativa. Deus está agindo com graça, mas você coopera, né? Então você participa dos 7 sacramentos, você precisa cumpri-los, né? Batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, até mesmo a extrema-unção, né? um dos sacramentos. Você precisa morrer e alguém precisa fazer a extrema-unção em você. Essa é a ideia católica, né? Se não chamou o padre, você rodou, porque você fez 6 sacramentos, faltou o 7º, né? Mas é a crença católica, por mais engraçada que pareça. Depois vem a fé, né? Que é um assentimento intelectual na concepção católica, a esse ensino da igreja. Precisa a pessoa entender o que a igreja prega, né? A Igreja Católica nunca teve uma preocupação de que as pessoas estudassem a Bíblia. A ideia da Igreja Católica é que as pessoas entendam os dogmas católicos e os sigam, mas não necessariamente entender a Bíblia, né? Depois vem a justificação inicial, que vem através do batismo, e ela é preservada pela obediência aos mandamentos e a prática das boas obras. É assim que a Igreja Católica entende. E através das boas obras, o católico pode merecer a graça subsequente, né, que é diferente da graça cooperativa, que é depois da vida eterna. Então, dependendo da vida que ele viveu aqui, ele vai ganhar. Então, na concepção católica, não existe a certeza da perseverança, porque assim, depende. Como a pessoa viveu, ela pode ter ido para o céu ou não. Por isso que, depois de muito tempo, surgiu-se a doutrina de que quem está vivo é bom acender uma vela por quem morreu, que é a ideia de que a vela ilumina a alma da pessoa que morreu, porque se ela estiver no purgatório, então você acendendo vela e rezando, você migra ela do purgatório para o céu, né? Essa é a ideia católica. A ideia católica toda funciona em torno disso, porque a pessoa foi e nós não sabemos onde ela está, a gente espera que ela esteja em um bom lugar, né? Aí tem muitas crendices católicas, por exemplo, a pessoa diz assim: eu tenho sonhado muito com o viúvo lá, a pessoa que morreu, né? A viúva fica sonhando com o falecido. Então alguém vai lá dizer para ela assim: olha, você precisa rezar por ele, acender uma vela, porque eu acho que ele não foi ainda, ele está vagando por aí, né? Então ele não descansou, ele não, né? Porque não tem uma certeza onde é que a pessoa está. A ordem reformada, ela é diferente. Ela começa com a vocação, ou seja, na concepção protestante, desde lá de Martinho Lutero, existe uma chamada de Deus, né? Deus convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Depois acontece a regeneração, que é o nascer de novo. Depois que a pessoa ela nasceu de novo, aí tem a fé e a conversão. Só que na concepção reformada, a regeneração,
a fé e a conversão, a justificação e até a adoção é tudo simultâneo, né? Vai acontecendo tudo simultaneamente. A pessoa é regenerada, nesse mesmo ato ela crê e se converte, ela é justificada por Deus, como nós vimos aqui, e Deus a adota como filho. No momento que ela creu, ela é adotada como filho. Depois vem a santificação, que é um processo que a pessoa precisa se envolver e se esforçar. Aí tem a perseverança, que é o dever do cristão perseverar, não é? Aí você vai ter vertentes, né? Alguns dizendo assim, que se é cristão de verdade vai perseverar. Outros vão dizer, não, se é cristão de verdade tem que perseverar, né? Aí depende de quem entende alguns textos bíblicos. E por fim, é a glorificação, que na concepção protestante é certeza. Se a pessoa creu em Cristo, e se ela foi justificada por Deus, ela vai para o céu, né? Ela está lá, não há essa dúvida. Por isso não se ora por mortos, né? Não se acende vela por mortos, porque há a segurança da salvação e da vida eterna. Então assim, isso é só informativo, né? Mas é para você olhar que existe uma diferença da ordem de salvação, né? Porque hoje em dia eu acho muito estranho isso, né? A gente está num momento que a gente se tornou muito político e muito polido, né? A gente fala assim, não, todos os caminhos levam até Deus, né? Não importa a religião, o importante é crer em Deus, né? Não é bem assim, quer dizer, essas crenças em Deus, elas são muito diferentes. É muito simpático falar isso, né? Mas é preciso estudar a doutrina, o que essas pessoas creem de fato, né? Às vezes quem está na igreja não acredita, como muitos aqui na igreja nem acreditam no que eu creio, porque nem sabe, né? Não estuda muitas vezes. Mas assim, a liderança sabe, né? Ela sabe no que acredita, sabe como que a igreja é formada, sabe o que está ensinando, né? Que às vezes as pessoas, por ingenuidade, acabam não percebendo o ensino ali, tá? E para encerrar, esse texto de Efésios 1, 18, 19, que Paulo diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, percebe? A vocação, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Interessante, né? Paulo está orando para que os olhos do coração sejam iluminados. Ele está escrevendo a uma igreja. Às vezes a igreja precisa ter os olhos do coração iluminados, para a gente entender a esperança do chamado que nós temos, a gloriosa herança que nos espera, a grandeza do poder de Deus para conosco. Às vezes a gente não está atento a nada disso, né? Porque nós nos acostumamos a vir à igreja e a gente pratica um rito, né? Um ritual, mas a gente não entende. É como se a gente estivesse dirigindo um carro, mas você não sabe a máquina que você tem na mão, né? Como que aquilo foi construído, como que aquilo funciona. Então a gente tem uma salvação, mas a gente não entende que máquina que nós temos na mão. Como que a gente poderia viver melhor, mais grato, usufruindo melhor disso, né? Pura falta de conhecimento mesmo. A gente não conhece o que Deus fez, o que está envolvido na salvação, como que nós já estamos perdoados por Deus, né? Livres de culpa. E muito crente ainda sofrendo com culpa, não se perdoa de jeito nenhum. Às vezes se sentem melhores do que Deus, né? Porque Deus perdoou, por que você não se perdoa, né? Deus perdoou, mas não entende tudo que está envolvido na salvação, tudo está envolvido nisso que experimenta, sabe que tem, mas não sabe como funciona, né? Então a minha oração é que os seus olhos possam se abrir nesta noite, serem iluminados, e você entender que nós temos algo de muito precioso, e precisamos amar esse Deus, agradecer esse Deus e valorizar essa salvação maravilhosa que nós temos. Amém? Vamos orar, depois nós vamos cantar um cântico. Vamos ficar de pé, e que esse cântico
Ajude também você a se expressar de uma forma grata diante de Deus, por aquilo que você entendeu nessa noite aqui. Ó Deus, muito obrigado. O Senhor nos tem abençoado com conhecimento. E nós queremos, ó Deus, que esse conhecimento, que é da Tua palavra, que está registrado nela, nos ajude a abrir os nossos olhos, para que possamos, de fato, entender a salvação que nós temos. Obrigado, Deus, por esta noite, por cada irmão e irmã que aqui está, que saiamos deste lugar, ó Deus, sedentos pela Tua palavra, encorajados pelo Teu Espírito, muito gratos por aquilo que o Senhor tem realizado por nós. Obrigado, Deus, pela justificação. Como foi dito aqui, nós não merecemos, mas foi um ato do Senhor, de como juiz, nos declarar que não somos mais culpados do pecado. Obrigado, Deus, por Jesus ter entregue a sua vida na cruz do Calvário. Nos ajuda, ó Pai, nesse processo de santificação e abençoa para que a cada dia cresça em nosso coração o anseio por sermos glorificados e finalmente estarmos com o Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Oramos em nome de Jesus.